transtornos psicológicos e o seu impacto no emagrecimento. É disso que a gente vai falar agora. E por que eu venho trazer esse tema aqui? Hoje eu trouxe uma convidada, a Carolzinha, que é minha amiga, minha aluna, e ela vive isso. Primeiro eu quero explicar pra vocês uma coisa. A gente falou sobre se avaliar, a gente falou sobre se motivar, sobre se empolgar, sobre ter clareza, né, nas metas que a gente quer. Só que muitas vezes as pessoas, por mais que elas tenham tudo isso, chega um ponto que elas não conseguem executar aquilo que elas planejaram, que elas queriam, por mais que elas tenham vontade de emagrecer. E muitas vezes elas se questionam, né? Elas se questionam se elas têm preguiça, se só ela que não tem foco, força e fé, porque às vezes a gente acha que só isso basta. E aí eu venho falar sobre esse tema que envolve um problema muito grande, né, na sociedade. O Brasil, ele é o quarto país, se eu não me engano, na América Latina, né, de pessoas que sofrem desse transtorno. Se eu não me engano, são mais de 720 milhões de pessoas no mundo. E isso traz tanto um prejuízo na produtividade como nas nossas rotinas. Então, o que eu quero que vocês comecem a abrir os olhos e a mente de vocês, né? Olhem para si e vejam se realmente vocês não estão conseguindo se organizar para fazer aquilo que precisa para emagrecer, ou se tem coisa a mais por trás disso. Porque se for algum problema de cunho psicológico, você pode ter o melhor personal, você pode ter o melhor nutricionista, você pode ter todos os recursos possíveis, você não vai conseguir aderir. Por quê? Porque a construção de novos hábitos, a construção de uma rotina, ela requer uma disciplina e você entregar ali um trabalho, energia. Entenda, transtornos como depressão, ansiedade, ele acaba modificando ali o seu padrão de motivação, de você aderir às coisas, de você conseguir fazer algo. Então vai ser muito difícil você colocar algo novo, sendo que muitas vezes só fazer o básico, né, Carol? Tipo, trabalhar, que são coisas que a gente tem que fazer, cuidar dos filhos, cuidar da sua casa, já é algo que se torna muito pesado. Então, eu quero que vocês ouçam um pouquinho a Carol, o relato dela, né, dessa fase aí, o que ela viveu ao longo da vida dela, para vocês talvez se identificarem, né, com ela e ver talvez se você precisa de buscar ajuda e como que a gente faz isso, como que a gente vai inserir o exercício quando o contexto é um transtorno psicológico, seja ele de depressão, ansiedade, de compulsão, algo do tipo. Coisas que, né, envolvem e impactam ali nos processos que envolvem emagrecer. Vamos lá, Carol. Vou começar a guiar aqui pra você. Tá. Primeiro, vamos lá. Você tem... Qual é o transtorno que você tem? Eu tenho ansiedade, depressão e TDAH. Isso impactou no seu emagrecimento, na sua composição ao longo da sua vida? Sim. Como é que foi isso? Como começou? Como é que mudou, assim, o padrão? Como você teve um período que você engordou, que piorou a doença? Explica aí mais ou menos como é que foi isso. Na fase que eu fiquei mais depressiva, mais ansiosa, eu acabei descontando tudo na comida. O meu refúgio era a alimentação, a má alimentação, na verdade. Então, eu comia. Se eu tava triste, eu comia muito. E se eu ficasse feliz, eu comia para comemorar que eu tava feliz. E acabava que descontava tudo na comida e fui aumentando aos pouquinhos os pesos. Quando menos eu percebi, tava 20 quilos a mais já. E isso traz um impacto pra você em autoestima que piora, como se fosse assim, algo que fosse virando uma bola de neve? Sim, porque aí eu percebo que eu tô mais gorda, eu como pra ver se eu fico feliz, porque aquilo no momento me dá um pouco de felicidade. Só que quando eu percebo que eu engordei muito, minhas roupas não fecham mais, aí eu começo a ficar triste. Quando eu me olho no espelho, que meu braço tá muito gordo ou minha barriga tá muito grande, aí eu já começo a ficar mais deprimida com a autoestima lá embaixo. Então, gente, deixa eu explicar aqui uma coisa pra vocês. Muitas vezes vocês já ouviram falar que a pessoa, eu tava ansiosa e eu engordei porque eu tô ansiosa. E é o seguinte, o que vocês têm que entender é que existe uma coisa chamada causa, né, e causalidade. Então é assim, a causa, ela faz algo acontecer. Então o que faz a gente engordar? É quando a gente excede a nossa necessidade em calorias, tá? Então assim, não necessariamente a ansiedade e a depressão que faz engordar, porém, que é por isso que o emagrecimento ele é algo, né, multifatorial.
Não é tão simples. Quem fala que emagrecer é muito fácil não compreende dos processos, porque são muitas coisas que envolvem. Então, apesar de que você não engorde porque você está ansioso, os transtornos de ansiedade e depressão, eles mexem na nossa tomada de decisão, né? Eles mexem em como você vê ali o mundo, como é que você enxerga as coisas de forma racional. E eles vão mudar o seu padrão comportamental. E aí, mudando esse padrão comportamental, ele vai impactar ali na forma, principalmente, como você se alimenta, na sua disposição para fazer exercício físico. Então, assim, é uma coisa que puxa a outra. Então, o que a gente vai parar? A gente vai chamar as coisas como elas são. Então, a ansiedade, a depressão, ela faz você mudar o seu padrão de comportamento, né? Ela leva você a comer mais. E por que acontece isso? A gente busca sempre o quê? Satisfação. Então, quando você tá deprimido, quando você tá ansioso, você tá sempre naquela sensação ali de perigo, de medo, né? Então, assim, você tá sempre... O seu cérebro, ele fica ali clamando, pelo amor de Deus, por coisas que te dê satisfação e prazer. E a gente, desde muito pequenininha, é acostumado que comida dá prazer. Então, dá satisfação. Se você faz isso, você vai ganhar uma recompensa. E o que costuma ser essa recompensa? Comida. Então a gente começa a usar a comida como recompensa, como na verdade uma forma da gente ter momentos de satisfação e prazer. Então é isso que acontece. Por isso que esses transtornos, eles dificultam você aderir uma dieta. Então provavelmente, às vezes você tem força de vontade, você quer fazer a dieta, só que você não consegue, porque o seu corpo ele tá gritando por satisfação, por prazer, e ele vai te mostrar o caminho que é a partir da comida. Né? E a gente perde um pouco que é a nossa capacidade de escolha a nível racional e começa a trabalhar com o emocional, né? Então a gente fala muito sobre o comer as emoções. Então a gente tem que entender o que? É diferente uma pessoa que exagera na comida e pra ela tá ok. Ah, exagerei, tá bom. E é diferente quando você tem algum transtorno, quando envolve algo emocional que você come. Né? Não sei se você já sentiu isso. Você come muito pra se satisfazer, você fica feliz, mas logo vem uma sensação de culpa. Porque comeu demais. Comeu demais. Então, assim, são sensações diferentes, né? Eu já tive um momentozinho onde eu comecei a entrar numa vibe dessa, foi quando eu morei em São Paulo sozinha. E aí foi muito novo, um momento muito estressante. E eu lembro que eu comia 24 horas, eu não sentia fome. Eu comia e depois eu ficava mal. Mas rapidamente eu comecei a me perceber e, opa... Né? Na época nem se falava sobre esses transtornos, mas eu lembro que eu falei assim, nossa, eu tô comendo demais e eu nem tô com fome, aí eu comecei a me ajeitar. Mas assim, muitas vezes a gente acaba que não consegue controlar. E aí é que entra a gente não controlar, mas talvez compreender e pedir ajuda. Por quê? Eu não tenho essas questões tão fortes alimentares, mas eu sofro de ansiedade, né? E eu vejo mudar o meu padrão alimentar, só que hoje eu tenho um hábito muito bem construído, de rotina, que faz com que mesmo quando eu dei aquela soltada ali, fico com fome, eu consiga, pelo hábito, né, pelo meu corpo estar acostumado, dar uma segurada maior. Mas eu vejo que eu sinto mais fome, que eu sinto mais vontade, né? E eu tive muito problema com isso, a nível de sensação mesmo, de a garganta apertada, aquela palpitação. E eu relutei muito pra ir pro médico e tomar medicação. Hoje eu sou medicada. Eu sou zen, assim, só que não. Mas hoje eu tô medicada. Eu sou medicada. E aí eu quero te perguntar se isso foi uma barreira pra você. Se hoje você faz uso de medicação, ou faz. Faço. Foi no médico, né? Sim. Então assim, gente, sempre lembre que esse tipo de medicamento é com médico prescrevendo. Então busquem ajuda. Busquem ajuda. Hoje, faz quanto tempo já que você... Que eu tomo medicação já faz uns 3 anos. E foi daí que eu comecei a melhorar, quando eu aceitei. Né? Porque eu também tinha muito isso. Eu não vou tomar medicação, não quero, tinha esse preconceito. E assim, Carol, uma coisa que as pessoas acham que acontece, que é rápido. E muitas vezes não é rápido, né? Não. O efeito da medicação, até você achar a medicação, troca a medicação aqui, troca ali. Então, por isso que muitas vezes a gente vai ter que focar o quê? Na construção do hábito, da rotina e não no emagrecimento em si. Por quê? Pode ser que você ainda não consiga executar tudo muito bem direitinho por conta do transtorno. Então, assim, até o medicamento fazer efeito, até você encontrar a dose, a medicação, até você encontrar um médico que realmente você deu um match ali pra te tratar, leva tempo. Então, assim, é o que eu sempre falo aqui, ó, não foca em perder o peso.
foca em fazer as coisas, comer direitinho, porque aí você vai se motivando pela realização de conseguir cumprir cada metazinha. Aí me conta agora o que foi essa virada de chave de fazer o intenso, de voltar a treinar, porque a Carol já treina com a gente há muito tempo. E eu vivi as fases dela. Tem época que quando ela tá mal realmente, né, e isso oscila, então assim, lembre que não é uma coisa linear, né? Você vai ter dias bons, dias ruins, e eu lembro que várias vezes ela chega, ela vem, ela fala assim, Bruna, eu quero fazer hoje só uma esteira. Eu quero fazer só isso aqui, vou fazer. E assim, dentro do transtorno, dentro de um problema psicológico, o exercício físico, ele tem um outro papel, tá, gente? Então assim, se você se encontra hoje nessa situação onde você está começando a tratar, que aí isso ainda tá muito forte, esse problema ainda tá ali, você tentando se ajustar, não encare o exercício físico como a principal ferramenta para você emagrecer. Vai ser uma consequência, se você emagrecer, ok. Mas o exercício físico, ele traz um benefício. E a Carol vai dizer aqui o que ela sente quando ela faz exercício, quando ela consegue vir, mesmo quando ela tá mal. Bora lá, Carol, relatos. Quando eu comecei a fazer... Eu nunca gostei de atividade física, na verdade. Nunca senti prazer em fazer atividade física. Mas eu percebi que quando eu criei assim, uma certa constância, mesmo não treinar todo dia, mas quando eu comecei a vir com uma certa frequência, eu melhorava até a minha questão do sono, porque por conta da ansiedade de tudo, eu tenho dificuldade para dormir. Hoje em dia, por conta também da atividade física, foi uma das coisas que ajudou. Eu não preciso mais tomar remédio para dormir, que eu tomava no início. Redução de medicamentos. Hoje eu já não preciso mais. Por isso que eu sempre opto em malhar à noite. Então eu já malho e já chego em casa cansada, tomo banho e já vou dormir. E tem a questão também de que você dá uma certa extravasada no treino. Exatamente. Às vezes eu venho, como a Bruna disse, Bruna, hoje eu vou fazer só uma esteira, porque eu tô sem saco pra nada, eu não quero fazer nada, mas eu me forcei a vir porque eu percebi que se eu ficasse em casa, basta você faltar um dia, faltou um dia, você... perder a constância. Então eu venho, vou, aí começo a fazer a esteira, aí passo ali uns 10 minutinhos, 20 minutinhos, aí já começa a me dar uma empolgação, aí eu já consigo fazer o treino. Às vezes exatamente, isso que eu ia falar, ela vem, faz ali um pouco da esteira, não ia treinar, aí ela volta pro salão e faz o treino dela. E aí, o que é que eu quero que vocês entendam aqui, né? Hoje em dia a gente tem estudos que já comprovam que o exercício físico, ele é uma das melhores maneiras da gente tratar ali, né, sem ser de forma medicamentosa e até mais eficiente do que um antidepressivo chamado sertralina. Ele é melhor. Então, assim, ele vai te dar um nível de satisfação. Por quê? Porque quando a gente treina, a gente libera ali endorfina, serotonina, dopamina, que são neurotransmissores que dão resposta ali no nosso cérebro de satisfação, de prazer. Então, o que acontece na cabeça de uma pessoa que ela é ansiosa, que ela tá depressiva? A gente tem uma diminuição desses neurotransmissores. Então, os remédios, eles agem na recaptação desses neurotransmissores e o exercício, ele faz o quê? Ele faz aumentar. Então, assim, é fácil a gente fazer as coisas dentro desse aspecto quando você tá desmotivado, quando você tá ali com a sua tomada de decisão racional comprometida? Não. Mas a gente tem que entender que nós somos seres racionais. E a gente consegue optar, né? Às vezes olhar ali o que é melhor pra gente e buscar estratégias, forças pra gente continuar. E aí uma coisa que eu quero que vocês gravem aí pra vocês fazerem. Se você vive isso, você vai usar a seguinte estratégia. Eu vou fazer não para emagrecer, eu vou porque isso vai me dar uma satisfação, aonde eu vou melhorar esse meu quadro e vai me dar condições daqui a um tempo para que eu possa focar realmente em treinar de forma eficiente para o emagrecimento, de forma mais intensa, que eu possa realmente me colocar numa posição de desconforto maior e aderir a uma rotina alimentar onde eu tenho uma privação maior, porque, gente, a gente sabe que fazer dieta e treinar é um estresse pro corpo. E se você tiver com seus níveis de estresse aqui, com doença descontrolada, você jamais vai conseguir abraçar outro processo que já é estressante e desgastante. Então, olhem pra dentro de vocês mesmos, de si mesmos, sabe? Observem. Não fiquem achando, às vezes, que é só preguiça. Sabe, só quem tem preguiça? Quem não faz nada. E eu tenho certeza que se você comprou esse curso aqui, você não é uma pessoa que não faz nada. Então você tem filho, você tem uma rotina, às vezes a gente é muito duro com a gente
E no sentido de ser duro, não para buscar uma solução, realmente para deixar aquilo ali paradinho e não resolver. Então, se você quer ser duro, seja duro para eu vou resolver. Então, eu vou no médico, vou investir em mim, eu vou buscar um acompanhamento, vou ali fazer o exercício físico com esse objetivo de melhorar ali a minha mente, porque o exercício físico, ele não é terapia, mas ele é terapêutico. Então, vamos prestar atenção, né, nessas questões, elas são muito sérias. As doenças psicológicas, elas têm atingido aí muitas pessoas, hoje em dia muito mais novas, muitas pessoas novas, crianças. Então é algo que precisa de atenção e às vezes a gente negligencia achando que é bobeira, que é isso, que é aquilo. Então vamos se atentar, porque não adianta você ter meta, você ter motivo, se você não tiver condições psicológicas de abraçar o desconforto que envolve o processo de mudanças de hábito. Então o recado tá dado. Obrigada, Carolzinha, pela participação e estamos juntos. Simbora pra próxima.